a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Sua Excelência Dr. Basílio Dias de Castro, manifestou-se pela procedência dos pedidos formulados. Em seguida, a Associação dos Procuradores do Município de Itajaí, a PROME, e a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, a ANPM, foram admitidas no feito na Comissão de Amicus Curiae, manifestando-se ambas pela procedência dos pedidos. E esta é uma síntese muito alongada do essencial. Agradeço a Vossa Excelência. Doutora Jorge Campelo, verifico que Vossa Excelência é da Bahia, é isso, doutora Jorge? Na verdade, meu nome é Simone Somense, eu sou procuradora do município de Porto Alegre. Estou aqui agora em estabelecimento da doutora Georgia. Pois não. Então, Vossa Excelência dispõe, seja bem-vinda. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos para fazer a sustentação oral. Excelentíssimo senhor desembargador, presidindo esta sessão, excelentíssimo senhor desembargador Gaspar Rubic, eminente relator desta dia agora em pauta. Em nome de Vossas Excelências, eu cumprimento todos os desembargadores que compõem este ato especial e dizendo que é um prazer muito grande estar aqui na presença e nessa terra abençoada que é Florianópolis, estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar também o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, autor desta ação direta de condicionalidade. Um momento único de atuação conjunta, do Ministério Público com procuradores municipais. Na nossa seara, geralmente, a gente atua em lados opostos. Nesse momento, então, aqui atuando no mesmo sentido. Cumprimento também aos demais presentes, aos secretários de Justiça que estão, e quero fazer uma apreciação, um cumprimento especial ao Dr. Domingos Macaco Júnior, que é o presidente da PROME, da Associação dos Procuradores do Município de Itajaí, e ao Dr. Diogo Pizca, que é o advogado que representa esta associação aqui perante este processo. Também quero cumprimentar especialmente os meus colegas procuradores municipais do município, que aqui estão em massa hoje acompanhando esse julgamento, por evidente interesse que têm neste processo. Bem, Excelências, eu falo aqui então em nome da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, que é uma entidade em nível nacional que representa os interesses da carreira de procurador municipal. Eu tive a honra e graça de ser componente dessa associação na diretoria durante 4 anos e hoje componho o seu conselho deliberativo. E nessa condição estou aqui, então, falando a Vossas Excelências. Por que do interesse, então, dos procuradores municipais, da Associação Nacional dos Procuradores neste processo? Como amicus curiae. A intervenção da IPM nesse processo, ela se dá de forma parcial, acho que é bom evidenciar nesse primeiro momento. Por quê? Porque a lei que está em pauta agora, ela diz respeito a uma série de cargos que foram criados lá no município de Itajaí, mas, em especial, cerca de 25 cargos de atuação jurídica, onde foi previsto o provimento de 5 cargos, se não me engano, de chefias de procuradorias especializadas na própria Procuradoria e outros 25 cargos de atuação junto às secretarias, mas com atuação de assessoramento jurídico. E com o provimento destes cargos na forma de cargo de nomeação, cargo em comissão. O que defende a Associação Nacional dos Procuradores? Que nestes cargos, onde há uma efetiva atuação jurisdicional, deve ser preenchidos esses espaços, não em cargos em comissão, mas sim em cargos de carreira, como é o cargo de procurador municipal, que é uma carreira de Estado, portanto, deve ser feito concurso público para preenchimento dessas vagas. Então, essa, em suma, é o que se defende aqui, não é? Em relação à questão de se garantir preenchimento de vagas de trabalho jurídico nos municípios através de concurso público, obedecendo, obviamente, os princípios constitucionais da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Porque entendemos que é assim, que os municípios poderão alcançar o patamar de ente federativo, como assim o coloca a Constituição. Infelizmente, o que nós temos hoje no nosso país é o município relegado a este ente federativo. E em muitas de suas atribuições, de suas competências,
o município não consegue exercer suas prerrogativas e suas missões constitucionais por conta de situações como essa que se coloca. Se nós queremos que os municípios efetivamente exerçam suas competências constitucionais, ordenando o solo urbano, né, gerenciando os problemas de interesse local, solucionando os problemas que lá se apresentam, há que se ter uma estrutura constitucional, como prevê a nossa Constituição, e dentro desse arcabouço, há que se ter carreiras de Estado legalmente instituídas através de concurso público que é legítimo. Né? Então, sem ocupar demais aqui essa tribuna, mas enfatizando, então, que esta matéria é uma matéria que está sendo acompanhada pela Associação Nacional em âmbito federativo, em âmbito nacional, porque assim como tal em Itajaí, em outros municípios tem acontecido esse tipo de discrepância, e em todos esses casos a ANP vem atuando para quê? Para marcar essa posição de que os cargos que devem ser exercidos na seara jurídica devem ser por procuradores de carreira, que devem ser providos através de concurso público. É óbvio que não quer se dizer que não podem ser previstos cargos comissionados de assessoramento, de direção e de chefia. Não é isso que se está sustentando aqui nessa tribuna. O que se está sustentando é que o trabalho rotineiro de uma procuradoria de município, ainda mais no município de Itajaí, com toda a envergadura e relevância que tem aqui no Estado, não tem por que ser revelado que esse serviço seja feito por procurador de carreira. Se essa lei se mantiver no ordenamento jurídico, o que acontece o que está acontecendo hoje lá no município é o seguinte: nós temos hoje 20 cargos de provimento efetivo de procurador, 18 eles providos e em exercício, e nós temos 35 cargos comissionados atuando exatamente nas mesmas funções. Não é? No processo está bem elencado, né, foi delineado em uma tabela quais são as funções desempenhadas pelos procuradores municipais de carreira e quais são as funções exercidas pelos cargos comissionados criados por essa norma. E os vossos excelências poderão observar que são exatamente as mesmas atribuições. Então, não há aí uma excepcionalidade de chefia de assessoramento a ser sustentada por essa norma. Por isso, então, se coloca aqui a defesa de que essa lei deve ser declarada inconstitucional, pelo menos no que diz respeito a essa atribuição que é do procurador de carreira efetivo. Só para fechar, então, aqui a minha fala, eu gostaria de dizer que, assim como a União Federal ela é defendida pelos advogados gerais da União em cargos que são providos através de concurso público, assim como nos estados, todos os estados da federação, os cargos de procuradores de estado são providos através de concurso de provas de títulos, não há por que os municípios ser diferentes. Né? E essa é uma regra que tem que ser colocada em pauta, é uma norma que tem que ser colocada na prática da administração pública municipal, e é aqui isso que se defende. Agradeço muito a atenção de vocês, quero dizer que é um privilégio estar aqui e quero fazer o fechamento parabenizando o desembargador Gaspar pelo resultado hoje do seu processo aqui e dizer que eu vou ficar feliz dependendo da sua posição e do seu julgamento agora, não é? Então eu agradeço a atenção de vocês. Tá certo. E uma boa tarde. Perfeito. Perfeito.